Adilson, a criança que é violenta com a mãe, que como você falou, né, chega a bater na mãe, ou às vezes algum familiar, ela não desenvolveu uma habilidade que é importantíssima para a criança, que é tolerância à frustração. Sabe? O que a gente mais vê, eu quero que o meu filho seja feliz. Aí a mãe coloca na cabeça, ou a família coloca na cabeça, que fazer o filho feliz é atender tudo o que ele quer. E isso não é felicidade. Tá? Não é. Aí o filho acredita, ele cresce acreditando que a mãe tem que atender ele sempre, e ele cai numa ilusão. Aí chega um momento, depois de tanto oferecer, a mãe não consegue mais e fala: filho, não. Aí o filho começa a acreditar que aquele não é sinônimo de minha mãe não gosta de mim, minha mãe não tá nem aí comigo. E aí tem esses episódios, né, Adilson, que a gente vê, que é do filho ficar irado, né? Uma birra no supermercado, que às vezes o filho morde no braço da mãe. Aí quando ele fica maior, ele começa a quebrar as coisas, às vezes começa a empurrar a mãe. E aí qual que é o que deve ser feito? Toda criança precisa aprender uma coisa que se chama tolerância à frustração, que é mais ou menos assim, ó, tem hora que a coisa não vai sair como você esperava. Sabe qual que é a coisa melhor para desenvolver tolerância à frustração? E que eu vejo aqui na Lagoa Formosa, eu fico demais satisfeito, é esporte. Então você vê as criancinhas lá, igual você tá mandando um abraço pro Luiz Martins, né, o pessoal da Secretaria de Esporte faz um excelente trabalho aqui. A criança aprende a ser disciplinada e aprende a conviver, né, com os outros. E principalmente, aprende a perder isso. Isso. Aprende a perder. Ó, você perdeu 2, 3 jogos, você ficou com raiva, ficou nervoso. Mas às vezes, aquele jogo ali, ó, que você perdeu, vai ser a lição de você jogar mais bola e ganhar. Então, eu vejo essas crianças pequenas que ficam isoladas dentro de casa, que a mãe faz tudo para eles. Ó, mãe, tome cuidado com isso, sabe por quê? Porque você está ensinando pro seu filho que ele vai ser sempre atendido e que ele não vai lidar com frustração. E isso é um risco. O que a mãe precisa, né? E às vezes a gente fica falando assim, ó, Adilson, às vezes dá a impressão que a gente tá puxando a orelha das mães, né? Mas não é puxando a orelha, não. É porque você tem um relacionamento com seu filho saudável, que você possa sentir alegria. Ensine pro seu filho o que é frustração. Porque, gente, não tem nada mais real na vida, né, das pessoas do que frustração, né? Eu esperava que o Sonzinho ia fazer aquilo para mim. Pois é, mas o bobo foi você de esperar. Às vezes você estava esperando que não ia acontecer. Isso é frustração. Então uma mãe que coloca o filho novo na escola, isso ajuda demais. Porque a escola mostra, ó, nem sempre você vai ganhar, você vai errar, né? Uma mãe que coloca o filho para praticar esporte, pequenininho só, vai ensinar para ele o que é disciplina, o que é respeito à regra, né? O que é perder. Eu fico vendo esse trabalho que o Luiz Martins faz, junto com o pessoal dos esportes lá. Que coisa mais bonita, Os meninos, eles começam a sentir autoestima, porque quando eles fazem um bom jogo, o Luiz Martins vai lá e filma eles ensinam o que é autoestima, e eles ensinam aquela questão do perder, do ganhar, do saber lidar com a frustração. Você não sabe o quanto que isso é bom para a personalidade de uma criança, né? E aqui, Adilson, a gente precisa deixar uma coisa clara, né? Tiago, mas você está falando puxando a orelha das mães demais, né? Eu não quero que vocês entendam isso. Eu quero que vocês entendam o seguinte: a mãe que vai ficar satisfeita, a mãe que vai se sentir orgulhosa, é aquela mãe que perceber que aos poucos, Adilson, ela está ficando desnecessária. A mãe boa é aquela que acolhe, que cuida, mas que cuida para o filho desenvolver autonomia. Eu estou cuidando de você, mas eu estou cuidando para você não precisar mais de mim. Né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração, né, aqui na Lagoa Formosa, que é a Maristela mais o João Dosório. Né? A Maristela tem 2 meninas, né, se eu não me engano, Maria Paula e a outra mais nova. E a Maria Paula, mas a Maria Paula já fez intercâmbio nos Estados Unidos, já ficou lá sozinha, sem o pai e a mãe. E esses dias eles estavam fazendo uma viagem, né, para a Europa, e a gente tá vendo as fotos muito bonitas, né?
E parece que as meninas começaram a falar mais de uma língua, foram elas que foram organizando a viagem de guia, né? E aí um dia, eu estava conversando com a Maristela e ela falando assim, Thiago, é muito difícil ver as minhas filhas novas e morar longe da gente. É muito difícil. Eu, como mãe, eu fico aqui vendo e com o coração partido. Mas você não sabe a alegria que dá quando elas vai ligando pra gente falando, ó mãe, tô bem. Ó mãe, eu arrumei igual a Maria Paula, psicóloga também, né, colega, arrumei um consultório aqui, tá dando certo. Aí ela falando, você não sabe a alegria que é a gente saber que eles tá conseguindo, né? E aí o que a gente tem para falar para as mães é, quando você começar a se tornar desnecessária, seu filho tá conseguindo se virar sozinho, sinta orgulho disso, porque você foi uma mãe brilhante. O Né? pessoal antigamente, os mais antigos, falam, né? A gente cria filho pro mundo, né, Thiago? Não pode querer prender o filho dentro de casa. É claro que não vai deixar de sair para uma coisa que você tá vendo que não vai dar certo, tá errado, não pode. Tem que aconselhar. Mas quando vai estudar, quando vai buscar novos ares, novas coisas, tem que incentivar mesmo, né, Thiago? Mas tá sempre acompanhando, né? Aí, Adilson, eu vou falar uma coisa aqui, e as mulheres, elas precisam de uma geração de homens que saibam ser pais. Porque, infelizmente, Adilson, a gente lida com a realidade hoje que não é fácil, que é dos homens que faz filho, mas às vezes não assume a responsabilidade só. E aí essa mulher, ela tem que fazer tudo sozinha, e aí ela começa a passar pro filho que ela é responsável de tudo. E o filho começa a explorar demais dessa mulher e ela fica sufocada, cansada. Então o que a gente precisa? Deixar claro, né? Ontem eu estava até na reunião do Encontro de Casal, mandar um abraço ao pessoal do Encontro de Casal. E o meu grupo é cheio de mãe, assim, um menino muito pequeno, não tem nenhum ano, né? Aí nós tava lá conversando e elas falando assim, né? Lá em casa, meu marido, se eu precisar trocar o menino, não dá mamadeira, e ele que dá, né? E as falando lá assim ontem, tem gente que chega e fala, o seu marido é bonzinho, ele te ajuda. E elas falou, Não é bonzinho não, obrigação mesmo. Eles não estão me ajudando não, eles estão fazendo a responsabilidade deles de pai. E para nossa alegria, o Adilson, para nossa alegria, antigamente os homens eram mais rústicos, né? Mulher fazia tudo sozinha, eles ficavam só, como se diz, trabalhando. Agora, graças a Deus, a gente está vendo uma geração de pais, alguns, né? Não vou falar que é todos, não, mas alguns que tomam essa responsabilidade, né? Que é no sentido assim, igual, por exemplo, eu estava conversando esse dia com o meu tio, né? André, que foi pai também, recentemente, e a minha tia falou, ó, quem curou o umbigo foi seu tio, foi ele que fez tudo, né? Tava lá no batizado, aconteceu, né, que a criança sujou a fralda no meio do batizado, não precisa desesperar, ele foi lá e trocou as fraldas e arrumou. Então a gente tá vendo essa geração, assim, de homens que estão começando a perceber que se eles não assumir responsabilidade também, né, para lidar com o filho, não vai dar certo. Né? Mandar um abraço aqui para Franciela, minha sobrinha lá em Guimarães, minha filhada, tá lá, dizendo que você tá falando certinho, que mãe faz tudo pra filha, a Franciela faz, né, Franciela? A maioria do tempo é dedicada para Catarina, mas o Daniel ajuda também, mas é uma coisa que pode corrigir também mais pra frente, quando for, a medida que for crescendo, né, Thiago? Deixar a criança mais solta, mas quando tá dependendo, mãe, se de primeira viagem também tem assim, desse lado mesmo de estar sempre atenta. Bom dia, Franciela, Deus te abençoe, abençoe a Catarina, o Daniel. Thiago, aqui na Lagoa, cidade pequena, a gente vê muita coisa, né? Conhece todo mundo. E a gente fica triste quando vê uma pessoa assim. Tem muitos, infelizmente, questão da droga, né? Aí quem tá de fora fala, pai e mãe, porque é muito mole. Pega esse rapaz ou essa moça e dá uma tunda, como se fala nele. Mas não é assim que resolve, né, Thiago? Fica pior, né? É violência, gera violência. Por isso que é importante acompanhar a vida do filho, né? Ver que você falou, mãe só pelo andar do filho, da filha, sabe o que está acontecendo. Chegar, conversar, se for preciso levar até um profissional como você, né, psicólogo, né, para acudir a tempo, como se diz, né. Depois a gente falar é fácil, né, Thiago? Não é com a gente? Porque o pai e a mãe deixou tomar conta, não podia ter deixado. Mas é claro que ninguém queria deixar chegar a esse ponto, né, Thiago? Com certeza, Adilson. E aí eu queria chegar num ponto aqui, gente, assim, é só para as mães elas entenderem o seu papel, né?
Porque a mãe que tenta agradar o filho o tempo todo, ela tá criando, às vezes, um problema. Por quê? Esse filho vai crescer e ele vai começar a trombar no mundo, porque o mundo ele não vai te agradar o tempo todo. Às vezes, quando você ficar adulto, né?